Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da noite, o Evangelho de hoje é do livro Segue-me. É o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier. E a lição de hoje tem o título Bênção de Sol. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. É Paulo, escrevendo sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. E nesta carta, Paulo inicia dizendo que somos todos acompanhados por uma nuvem muito grande de testemunhas. E nos convida a manter o nosso pensamento, em outras palavras, pensamentos e sentimentos, sempre no bem. E Emmanuel então comenta esse pequeno texto do Evangelho, Paulo dizendo-nos: é razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Então é possível, diz Emmanuel, que nós estejamos sempre cuidadosos para que através das nossas palavras, das nossas ações, do nosso comportamento, nós não estendamos o mal aos irmãos que convivem conosco, no lar, no trabalho, aonde quer que estejamos, que através da nossa voz, do nosso pensar, do nosso agir, tudo o que fizermos, sejam ações que construam a paz, a felicidade, a alegria dos nossos irmãos. Ao invés de levarmos palavras que ofendem, que maltratam, ou que contamina pela maldade que nós emitimos, que está dentro de nós, não contaminarmos os nossos irmãos. Porque disse Jesus que o que nos faz mal, o mal que nos faz mal, não é o mal que vem de fora, mas é o mal que está dentro de nós. Então aquilo que nós emitimos de nós vai contaminar os nossos irmãos. Se forem palavras de alegria, de paz, de consolação, nós vamos levar a serenidade aos corações que nos cercam. Mas se for palavras de maldade, de crítica, ferindo, magoando outros irmãos, nós vamos contaminar aquele que está ouvindo com os nossos sentimentos não bons. É isso que Emmanuel está nos esclarecendo. E continua Emmanuel dizendo: daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, a nossa própria consciência, porque a nossa consciência é um tribunal. Então, quando não policiamos as nossas ações, quando não policiamos as nossas palavras, as nossas atitudes, nós ferimos a nossa consciência, porque chega aquele momento em que nós vamos despertar. Poxa vida, por que eu falei dessa maneira? Por que eu fiz isso? E a gente vai ver aquilo que causamos ao nosso irmão. E aí muitas vezes nos arrependemos já um pouco tarde, ou de outras vezes nem damos importância àquilo, só que vamos receber o resultado das nossas ações. Porque Jesus disse que tudo que fazemos aos outros, a nós mesmos o fazemos. Então toda atitude nossa, seja no pensar, no agir, no falar, que envolve o nosso irmão, que agride ou que seja um bem ao nosso irmão, se sai da nossa boca palavras de consolação, de esperança, que traz equilíbrio e paz para o nosso irmão, nós recebemos na mesma proporção. Então, ou o bem ou o mal que fizermos, ele volta para nós. Então, daí o cuidado, então, diz Emmanuel, instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz, à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Como disse Jesus, o que fazemos aos outros, fazemos a nós. Se for uma atitude não boa,
nós vamos sofrer as consequências desse mal que fizemos ao nosso irmão. Então não vamos ter paz, não vamos ter tranquilidade, porque a nossa consciência é um tribunal. É ela quem nos acusa do mal que fizemos. E muitas das vezes, por falta de analisarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento, quando passamos por situações difíceis, de dor, de sofrimento, nós ficamos: por que Deus me deixa sofrer assim? Falta de reflexão nossa. O que eu fiz lá atrás? Qual foi a minha atitude com o meu familiar, com o meu amigo, com o meu parente? O que foi que aconteceu lá atrás, quando ele precisou de mim, ou quando ele agiu de forma errônea? Qual foi o meu comportamento diante da atitude desse nosso irmão? Né? E aí então é nesse momento que nós vamos perceber que estamos recebendo de volta a semeadura que nós fizemos lá atrás. Continua Emmanuel dizendo: em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Ou seja, em muitas ocasiões, nós não nos protegemos contra os danos nocivos, como diz Emmanuel, da queixa, da lamentação, da lamúria. Nos queixamos de tudo, nada está bom. As dificuldades, diz Emmanuel, a dor e o sofrimento são lições educativas para nós, mas quando ela bate na nossa porta, nós nos queixamos, nós nos lamentamos, achamos que Deus esqueceu de nós e partimos então para as queixas indefinidas. Todas as vezes que alguém conversa conosco, lá vem as nossas queixas, as nossas lamentações, e isso então nos faz um mal enorme. Então esquecemos de imunizar o nosso pensar, o nosso agir, para que nós mantenhamos sempre a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções. E diz Emmanuel que nós superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos nossos vizinhos, e amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Então nós valorizamos demais os nossos problemas, o nosso sofrimento é mais complicado, é mais difícil, os nossos problemas são mais graves do que os nossos vizinhos. E então acumulamos dentro de nós o egoísmo e cultivando então essa raiz de amargura no solo ou na terra dos nossos corações. E aí então, plantando nessa terra, sem adubo do bem, do amor, mas só da amargura, da queixa, do egoísmo exacerbado, que o nosso sofrimento é maior do que o outro, que a nossa vida é mais difícil do que o outro, que os acontecimentos na nossa vida é muito mais grave do que o outro. Então nós vamos aí plantando em nós sentimentos danosos, que nos trarão maiores dores e maiores sofrimentos. Então, ao invés de adubarmos a terra dos nossos corações com amor, com compreensão, com bondade, com tolerância, nós adubamos com espinhos danosos, com a vaidade, com o egoísmo exacerbado em nós. E daí, diz Emmanuel, que brotam espinheiros mentais sucessíveis de golpear quantos reteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Então, ao adubarmos o solo, a terra dos nossos corações com os sentimentos egoístas, o que vai brotar? Espinheiros mentais, ou seja, a nossa mente está contaminada pelo egoísmo, pelo mal, pela dor, pelo sofrimento que nós causamos a nós mesmos. E também vamos, com essa atitude nossa, golpeando aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que convivem conosco no dia a dia, nós vamos envenenando a vida deles, diz Emmanuel.
com as nossas lamúrias, com as nossas queixas, com os nossos sentimentos de mágoa, de rancor, de achar que para nós nunca nada dá certo, que só dá certo para o outro. Então a queixa é tanto que nós não deixamos que o bem adentre dentro de nós, porque nessa casa mental só habita quem nós deixarmos, só abriremos as portas para quem nós quisermos. Infelizmente ainda abrimos as portas para os sentimentos não bons, ainda não vigiamos, como disse Jesus, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então nós abrigamos o mal a todo instante, a todo momento. Quando alguém vem contar alguma coisa para nós, que não é uma coisa muito boa, a gente já aguça o ouvido e presta bastante atenção e depois passamos para frente e vamos repassando. E sempre diz a lenda que quem sempre conta um conto aumenta um ponto. Então nunca conseguimos falar do mesmo jeito, mas sem sabermos se aquilo é verdadeiro, se procede, se vai ajudar em alguma coisa. Isso que eu vou passar para frente vai fazer um bem para os meus irmãos? Se não for, para que passar para frente? Não é? Vamos deixar o mal acabar ali, cortar a raiz do mal, mas não, nós propagamos ainda mais e vamos com isso trazendo para nós dor e sofrimento, porque ficamos responsáveis pelos danos através daquela nossa fala que vão causar ao nosso irmão. Frágil como nós, também eles vão repassando e vão adquirindo mais dor e ficamos responsáveis por uma gama de dores e sofrimentos dos nossos irmãos pela falta do equilíbrio das nossas emoções, pela falta de aplicarmos em nós os ensinamentos de Jesus. E ele é claro, o mal que nos faz mal não é o mal que vem de fora, é o mal que está dentro. Então se nós abrigamos o mal dentro de nós, porque nós já o temos dentro de nós, esses sentimentos não bons. Então precisamos policiar, vigiar para não cairmos na tentação de errar novamente. Continua Emmanuel dizendo: quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas? Então, através daquilo que nós falamos, nós vamos coagulando, ou seja, vai formando uma massa dura nos entes amados, no cérebro das pessoas, ou seja, vão gravando aquilo e ali vai ficando, vão transformando-se isso em enfermidades, diz Emmanuel. Ou alguns caem pelas delinquências, dos crimes, dos erros, sugestionados por nós. Olha o cuidado que nós devemos ter conosco, com aquilo que emitimos de nós, com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, porque disse Jesus que a gente peca, ou seja, erra muito mais por pensamentos do que por obras. Então nós pensamos, muitas vezes não falamos, porque é melhor não falar, mas pensou, já cometeu a falta. E nós emitimos ondas de pensamento, aqueles que estão ao nosso redor captam o nosso pensamento. Então, diz Emmanuel, quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas, ou seja, de raiva, de ódio, de mágoa, aquilo que sai de dentro de nós contamina as pessoas. E então diz Emmanuel que são gestos lamentáveis de irmãos nossos que vêm à tona através da nossa conversação malsã, a nossa conversação má, por não refletirmos nas consequências dos nossos atos, das nossas palavras, nas pessoas que nos cercam e que voltam à fonte de origem que somos nós. Então precisamos cuidar do nosso pensar, do nosso agir, do nosso falar. E diz Emmanuel então, dando-nos orientação, precatemo-nos, ou seja, sejamos cautelosos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber.
Porque vêm as sugestões, vêm os pensamentos, alguém nos fala alguma coisa, a gente já repassa sem meditar. Pera lá, vai ser um bem? Isso vai trazer paz e felicidade ao nosso irmão? Vai agregar em alguma coisa de bom para ele? Se não for, para que continuar? Não é? Então, que da nossa boca só saia palavras que traga paz, felicidade e serenidade aos nossos irmãos. Esqueçamos, diz Emmanuel, ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura ou do desgosto, da aflição, não encontre clima propício no campo em que atuamos. Seja em casa, seja no trabalho, seja no grupo social, nos encontros familiares, o cuidado que devemos ter para esquecer ofensas, discórdia, para que então não encontre em nós esse campo, né, que vai nos trazer dor e sofrimento mais tarde. E termina Emmanuel dizendo: todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. De sol, ele diz, né? Do sol, de sol. O sol ilumina, clareia, né? Então vamos iluminar a nossa mente com pensamentos bons, de paz, de equilíbrio, de serenidade, de amor, de renovação em nós mesmos. É o que Jesus viera nos ensinar, a sermos bons, a fazer o bem sempre, a amar a todos, perdoar aqueles que nos ofendem, nos maltratam. É muito fácil amar quem nos ama, o difícil é amar quem não nos ama. Difícil amar quem nos faz sofrer, mas aí está o mérito das nossas ações, ou seja, da prática do que Jesus viera nos ensinar. Ele viera nos ensinar, com o exemplo da sua vida, como devemos nos conduzir diante das dificuldades que enfrentamos. Estamos, como foi dito ainda há pouco, numa escola, onde aqui estamos para aprender a amar. Disse Jesus que no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, mas vós também vencereis. Então ele nos ensinou, com o exemplo da sua vida, como nós também devemos agir para conquistarmos dentro de nós a paz e a serenidade. No livro O Espírito da Verdade, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, são espíritos diversos, e a lição também Fazendo Sol, é do espírito Meimei, e que nos traz algumas orientações diante das dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia. Todos, não há quem não passe pelas provas difíceis, pela dor, pelo sofrimento, pelas enfermidades, muitas vezes causada pelo nosso desatino, não é? Diz então Meimei: amanheceste chorando pelos que não compreendem? Alguns diletos, aliás, amigos diletos richaram contigo? Nos mais amados, viste o retrato da ingratidão? Aspiravas a desentranhar o carinho nos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores, sem alterá-las, e porque não conseguistes, queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura de amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida a feição de nossos pais. São irmãos semelhantes a nós, ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra
ou refugiam-se em antros, fincados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que se lhes restaurem as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Não perca os tesouros das horas na aflição sem proveito. Podes ser ainda hoje o apoio dos que esmorecem desalentados, ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão, por ser longa e fria. Aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome, ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo, para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência na terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida. E encontrarás mais tarde, em cantos de alegria, todos aqueles que não te amam agora, amando-te muito mais, por te buscarem a luz no instante do entardecer. Meimei. Guardemos essas lições preciosas para todos nós. Quem de nós não passa pelas dores, pelos sofrimentos, pelas dificuldades? E o Evangelho de Jesus é esse roteiro de luz que nos auxilia a renovarmos a nós mesmos, aprendermos a nos conhecer profundamente e renovarmos o nosso modo de ser e de agir, seguindo as orientações que Ele nos traz, exemplificados pela sua vida no Evangelho. Que Ele nos abençoe e nos ajude a caminhar. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esses momentos tão sublimes, por essas lições tão preciosas, que fortalecem em nós o bom ânimo, a coragem, para que possamos edificar dentro de nós o reino do amor, o reino da paz, da serenidade, das nossas emoções. E assim, assistidos pela tua presença, vencermos o mal, como tu mesmo dissera, não está fora, mas está dentro de nós. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares, nos nossos lares, todos os nossos irmãos que se encontram enfermos nos leitos hospitalares, ou mesmo em seus lares, amparando, abençoando, iluminando os corações que sofrem a dor dos entes queridos que retornam à pátria espiritual a todos os instantes. Consola-lhes os corações e abençoa aqueles que estão retornando ao teu seio de amor, iluminando-nos a todos, Senhor, para que possamos aproveitar cada minuto a oportunidade de nos amarmos uns aos outros como irmãos que verdadeiramente o somos. Fica conosco, Jesus. Abençoa-nos a todos, não somente a nós encarnados, mas também os desencarnados que conosco caminham, hoje e sempre, que assim seja.